Acho que cada pessoa que desenvolve sua arte com responsabilidade, com amor, com a intenção de emocionar, já é um artista. Arte e Artista é um oferecimento de PIP, Projeto Inclusão Popular. Sou como andorinha sozinha, voando sem alegria. Sou nada sem você, sou nada sem você. Eu sou Robson Feoli, sou artista aqui de Itibiri, sou músico, compositor. Desde muito tempo componho as minhas próprias canções autorais. Tenho muito prazer pelo trabalho que eu desenvolvo. Acho que a música na minha vida é uma grande celebração. E eu sou essa pessoa, né? Compositor, poeta, muito passional. Coloco muito o romantismo nas minhas canções. E é uma coisa que está tão latente em mim que eu tenho certeza que qualquer artista entende muito bem o que eu estou dizendo. Quando criança e estudava a terceira série do ensino dos anos iniciais, né? Eu assistia programa de TV e fazia as musiquinhas dos super-heróis, dos personagens. E com o tempo eu fui percebendo que eu tinha essa facilidade de criar uma letra e imaginar uma melodia em cima dessa letra. Agora, claro, né, que eu fazia isso com a inocência de uma criança, né? Eu não tinha noção do quão importante isso ia ser na minha vida, né? Então, depois de já adolescente, eu conheci pessoas que gostavam muito de música, curtiam música, e através dessas pessoas eu comecei a aprender a tocar violão. E foi nesse negócio de aprender a tocar violão que eu comecei a escrever os meus primeiros poemas realmente na intenção de musicar, né? E isso se deu em 1997, quando eu compus a minha canção Circuito Elétrico e apresentei para alguns amigos, sem pretensão nenhuma. E depois que eu apresentei essa música para eles, a gente se juntou, tivemos a ideia de formar banda, né? E foi daí que a coisa deslanchou na minha vida de uma forma que não tinha mais jeito de voltar atrás. Aí eu comecei a compor música para trilha sonora de peça de teatro, comecei a compor música para filmes curta-metragem. E tem um detalhe, em 1993 foi realmente o primeiro projeto, a primeira experiência musical que eu tive com uma banda que foi formada chamada FDP, que significava Fora dos Padrões. Esse foi a primeira experiência que eu tive num palco, cantando para muita gente e tocando também. Eu encontrei a luz para sair da solidão. Vi que foi o teu olhar que me mostrou a direção. Essa coisa de hoje em dia eu estar Robson Feoli sozinho, né? Artista solo. Isso se deu depois de muito tempo lidando com banda, né? Eu tive um projeto com uma parceria que se chamava Dolphins, e o qual a gente chegou a produzir um álbum que foi muito bem recebido, fizemos muitos shows. E depois do Dolphins, aí eu fiquei trabalhando mais na coisa de produção musical, porque eu também aprendi a gravar, a mixar, a fazer a música propriamente dita para ou ser lançado em CD ou ir para os streams, né? Caminhar sozinho, vocês vão curtir. Ok, pessoal, isso aqui é o processo de produção da música Caminhar Sozinho, certo? A parte rítmica da música está quase pronta, ainda faltam alguns ajustes das peças da bateria. A coisa do solo mesmo veio quando eu senti necessidade de pegar as minhas composições autorais e apresentar elas para o público, porque antes as minhas músicas autorais, elas sempre estavam assim, num álbum junto com uma banda, num álbum junto com um projeto de alguém.
E tinha muita coisa que desde 97, quando eu comecei a compor a Vera, né? Compor de verdade, eu tinha muitas coisas que diferenciavam uma da outra por causa da questão da linha do tempo, né? Da passagem do tempo. E aí eu vi que eu podia pegar e lançar o meu projeto Robson Feoli, que o primeiro foi o Violador, né? Com as minhas, todo esse apanhado de canções que já existiam. E isso é o Violador, né? São 9 músicas, 9 faixas totalmente autorais e que vem mostrando o meu desenvolvimento como compositor ao longo de 97 até esse período de 2021, que foi quando eu lancei o Violador. O meu método de compor as minhas canções, ele se dá da seguinte forma. Geralmente eu vou escrevendo a poesia da música e vou experimentando notas, acordes com o violão. É interessante falar sobre referências musicais, porque até nesse ponto aí eu sou bem eclético, mas eu tenho um pezinho muito forte no experimentalismo do Radiohead, eu tenho uma paixão muito louca pelo eletrônico do Depeche Mode. Esses aí para mim são os papas. Mas recentemente eu tenho curtido muito uma espécie de metal pop, heavy metal pop, que eu conheci de uma banda chamada Ghost. Eu estou apaixonado pelo trabalho daqueles caras. Mas, para Robson Feoli, o artista solo, eu tenho absorvido muito a coisa do MPB, da música popular brasileira. Me apaixonei pelo trabalho de um grupo de São Paulo chamado O Cinco a Seco, aquela música Cabeça, com uma letra muito bem pensada, cheia de trocadilhos, de trava-língua. E eu tenho me apaixonado por isso, né? Tenho conhecido melhor a obra de artistas como o Milton Nascimento, né? Que vem puxado justamente com esses meninos aí. E isso tem influenciado minha música, porque eu já fui do rock mesmo, eu já fui dos riffs pesados de guitarra. E hoje em dia eu estou mais no violão mesmo, na doçura, na suavidade. Eu estou mais contemplativo. Compor uma canção para um projeto externo, para uma coisa que não vem de você, não é tão fácil, eu não acho tão fácil. Eu posso citar 2 exemplos, um deles foi um livro que um amigo meu que é escritor, Beto Menezes, escreveu, chamado Pirilampos Cegos. E a partir daí, Beto teve a ideia de me convidar para compor uma música baseada no livro. Que o título dela veio de um outro amigo nosso, que também é um artista, é um escritor, Roberto Denser. Ele estava comigo no ônibus da universidade e eu estava terminando de escrever a letra da música e eu não encontrava um título para a música. E ele que chegou, olhou assim, viu a letra e disse: Botão de Rosa. Outra coisa foi uma canção instrumental que eu compus para um curta-metragem do saudoso Glaucio Souza, né, que também trabalhou muito com a gente na arte de Tibiri. Ele era do cinema, né, era cineasta.
E no curta dele, Vasto Mundo, tem 2 canções que são a autoria da gente. Uma instrumental, que é o tema do Pré-A, que foi eu que fiz. É uma música muito triste, mas assim, foi uma experiência diferente, porque foi a primeira vez que eu compus uma música sem letra, uma música só melodia, expressando o sentimento que permeava a mente daquele personagem, né, o Pré-A. Foi muito interessante e foi muito bonito. Quero morrer de amor, amar me faz feliz. Quero viver assim, deixar o reboco da casa cair. Quero morrer de amor, amar me faz. Fazer um personagem não é lá tão diferente de ser um poeta, de ser um músico. E eu tive momentos maravilhosos assim no teatro, né? Que era aqui com o Ivonaldo Rodrigues, com o Grupo Tati. O Trombadinha foi um momento brilhante na minha vida como ator. Então, atualmente, eu estou planejando, eu estou me estudando para desenvolver um novo trabalho, um novo álbum solo, que vai vir, vai chegar, as pessoas vão conhecer, né? Com certeza, quando chegar o momento. Mas, com certeza, eu acho que vai ser algo mais maduro, mais coeso. Porque, de fato, o Violador é um apanhado de coisas diversas, né? De tempos e tempos. E esse álbum que eu quero lançar, ele é uma coisa que vai ser planejado de uma forma mais conceitual. Fico por aí com outra te enganando, por isso é que decidi vou ficar contigo, porque sem você não passo de um homem perdido, alguém que anda sem cada pessoa que desenvolve sua arte com responsabilidade, com amor, com a intenção de emocionar, essa pessoa já é um artista. Expressar alguma coisa para o outro que está lhe ouvindo, que está lhe assistindo, que está apreciando, né, o que você faz em a sua arte. Seja música, seja pintura, seja cinema, seja teatro. Não precisa se preocupar com a fama, com o glamour. Se você tem isso ou se não tem, isso não importa. Se você faz, você é.